Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao meu canal, né? E eu estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês da minha história com a engenharia ambiental. Eu estou engenheira ambiental desde o ano de 2015 por formação, né? Trabalho na área de meio ambiente desde o ano de 2008. Comecei em órgão público e eu quero contar tintim por tintim com vocês. Então, já deixem seu like aí, já se inscreva no canal, ativa o sininho para receber sempre uma notificação de quando eu estiver postando um vídeo novo. E hoje eu quero falar para vocês. Primeiro, eu vou falar o objetivo de eu estar aqui falando para vocês sobre a minha carreira, né? Ao meu tempo de dedicação, a minha experiência como analista de meio ambiente. Eu estou criando, né, uma metodologia nova para estar ensinando estudantes da engenharia ambiental, engenharia agronômica e afins, né? Engenharias voltadas à área de consultoria, por conta dessa experiência que eu vou contar para vocês. E eu já estou planejando esse curso há algum tempo, né? Eu já penso nesse curso há muitos anos e eu vou colocar em prática a partir de agora, né? Eu já vou começar a gravar as aulas, já vou reservar a plataforma para ir lançando os cursos lá dentro e vou fazer também uma pré-venda desses cursos com um valor irrisório, só para vocês terem acesso a essa metodologia, para vocês saberem, porque eu sou muito assim, eu penso assim, ensinar, qualquer um ensina, mas a forma como você ensina, se a pessoa vai aprender ou não, depende muito se bate ali, se ela se adaptou a essa metodologia. A metodologia que eu quero usar realmente é uma metodologia que vai facilitar para quem tá aí a decidir realmente, eu quero consultoria, não, eu quero trabalhar só com perícia, eu quero fazer tal e tal coisa. Beleza, eu vou dar uma pala para você sobre tudo isso. Então, vem comigo. Então, pessoal, como eu já havia falado para vocês, eu estou engenheira ambiental desde o ano de 2015. Eu sou graduanda, né? Estou estudando gestão ambiental e pós em processos, né? Qualidade. Estou estudando hoje, atualmente, pela Unicesumar, né? Que é uma instituição de ensino virtual. E eu comecei nessa área ambiental no ano de 2008, quando eu fui selecionada no ensino médio para fazer a entrevista, entrar em um estágio no órgão público aqui da minha cidade, que é o Instituto Estadual de Florestas, é um órgão estadual, né, mineiro, e eu trabalharia lá como estagiária do ensino médio por 2 anos. Então, fui selecionada para entrevista, passei pela entrevista e por eu já ter uma experiência com papéis, porque eu trabalhei 10 meses no Fórum da cidade de João Pinheiro como voluntária, tá? Sem receber, na época era possível esse tipo de trabalho voluntariado. Como eu já tinha tido acesso a documentos, quem me selecionou até falou, Bruna, como você já tem um contato com papéis, eu vou facilitar, vai facilitar para me te explicar algumas coisas, então vai ser você. E nesse momento eu entrei, né, pro IEF. E mesmo em meio a muito medo, a muita coisa nova, eu fui me adaptando e amando o setor de meio ambiente, embora eu conhecesse só um lado da história. Ao final do 3º ano, eu decidi, gente, entrar para fazer engenharia ambiental. Eu estava fazendo técnico em açúcar e álcool, inclusive formei nesse técnico, né? Não tenho registro para atuar como técnico em açúcar e álcool, mas eu tenho curso, sabe? Eu tenho alguma experiência relacionada a isso, mas muito irrisória. E aí, na época, o Adriano me ajudou bastante. Ele virou pra mim e falou assim, você vai estudar sim, a partir de agora. Aí fomos. E aí comecei a estudar. Quando eu entrei, aí nessa época que eu fiz essa transição, foi muito bom porque eles conseguiram me manter trabalhando no IEF, porque eu já tinha uma carga muito boa, eu já tinha um envolvimento muito bom, tanto com os clientes, né, que são os produtores, quanto com a documentação em si, que era bem burocrático e tudo. Então, já tinha se passado os 2 anos e aí eles renovaram o meu contrato, porém como estagiária do ensino superior. E eu fiquei mais 2 anos sendo estagiária do ensino superior. Depois, quando o contrato também já estava acabando, eles me contrataram por uma via terceirizada. Na época também era possível fazer esse tipo de contratação terceirizada, onde uma empresa me pagava
para eu poder trabalhar lá dentro do órgão, porque eu já tinha experiência com toda a documentação e facilitava bastante, né, o nosso serviço lá dentro. E foi maravilhoso, porque eu fiquei lá mais esse ano. Pouco tempo depois eu engravidei, né? Quando eu ganhei meu bebê, eu tive que sair, porque estagiária até então não tinha que voltar um pouco mais rápido e eu não estava apta a deixar meu filho. E aí eu saí do IF, pedi demissão mesmo e saí, não voltei a trabalhar lá. Mas eu tenho um amor muito grande até hoje pelo IF, pela Supram, por tudo que eu passei. Gente, eu passei por uma transição maravilhosa, onde eu aprendi tanto, eu expandi tanto a minha mentalidade, que foi algo que, assim, eu sou muito grata. Então, ali foi uma formação da minha base profissional, foi algo, assim, maravilhoso. Só que eu conheci um lado da moeda. Então, com 6 meses, quando meu filho estava com 6 meses, eu queria voltar a trabalhar. E aí, pra eu voltar a trabalhar, o que aconteceu? Eu falei, eu vou procurar qualquer emprego, eu só não posso ficar em casa. Na época eu era assim mesmo, mais acelerada ainda, né? Hoje eu nem sou tanto mais. E aí, naquela época, eu lembro que eu deixei currículos, mas eu tava com muita pressa, então eu fui deixar um currículo em um mercado. E aí o rapaz virou pra ela, não, Bruna, não precisa trazer currículo não, você tá contratada, você vai trabalhar no setor fiscal, tô precisando de uma menina lá, você vai ser excelente pro cargo, tá? Pá, fui. Trabalhei lá um dia e meio só, aí uma consultoria me ligou pra fazer a contratação, né? Eu era bastante conhecida na época na cidade como a Bruna do IEF, o pessoal das consultorias me conheceu muito, então uma das consultorias resolveu abrir essa oportunidade pra mim. E na consultoria eu ainda não tinha experiência, mas eu conhecia documentos. Por que na consultoria eu ainda não tinha experiências, pessoal? Por que eu falo dessa forma? Eu falo dessa forma porque é um oposto um do outro. Um lado está o órgão que é analista de tudo, do outro está a consultoria que é ou executor, né, ou estudante de tudo aquilo ali. Então, assim, é o inverso, mas eu tinha muito conhecimento em relação às documentações, então ficaria um pouco mais fácil de eu estar aprendendo, né, novas atividades ali. E aí, com, né, a cara assim, pasma, falei, olha, eu agradeço muito a oportunidade, agradeço tudo, mas eu preciso ir. É minha área, eu tô estudando, área de formação, não tem como. Ele, não, super te entendo, Bruna, você tem que ir mesmo. Você tá certa. E não tinha assinado carteira nem nada ainda, só tinha pegado. Aí foi super tranquilo, então, pra eu já fazer essa migração. Fui trabalhar na consultoria. Gente, como eu aprendi. Foram anos, tipo, maravilhosos, né? Eu fiquei aí nessa consultoria, na mesma consultoria, eles trocaram de lugar, né? Eles tinham sócios, desfizeram a sociedade, e eu continuei. Eu estava lá, né? Eu sempre fazia parte daquilo ali e aquilo se tornou algo maravilhoso. Eu aprendi muito, expandi minha mente, né? Igual eu tinha falado pra vocês, eu aprendi a mexer aí nesse intercorrer com mapas, porque eu fiz um curso de AutoCAD, tinha uma base, então eu aprofundei um pouquinho em mapas, então eu virei, na época, uma cadista, tava muito bem com o CAD, mexia muito. Hoje em dia, quase não mexo com o CAD mais, né? É mais irrisório, mas na época eu mexia muito com o CAD. Então foram coisas que foram aprimorando o meu conhecimento, né? Expandindo minha mente e me trazendo experiências novas. E eu só crescendo. Eu saí disso aqui, ó. Eu era isso aqui e fui expandindo. E hoje hoje não, né? Calma. E aí, naquela época, aconteceu várias coisas e eu resolvi abrir a minha própria empresa. Na verdade, eu tive uma virada de chave. Qual que foi essa virada de chave, Bruna? Me conta pra eu virar a minha também. Fechou. Gente, isso aqui é um código que vocês têm que entender. Ninguém é insubstituível. O meu patrão me falou isso uma vez. O meu ex-patrão. Bruna, ninguém é insubstituível. E eu trabalhava lá, eu dava o sangue, gente, eu amava aquilo ali. Até hoje eu amo. Eu dava o sangue lá. E aí, o que aconteceu? Ele falou pra mim, Bruna, ninguém é insubstituível. Se você sair, eu tenho que arrumar outra. É sempre assim. E eu pensei, putz, é verdade. Fiquei contrariada na época, ainda era muito nova e tal, mas depois eu recebi isso. Eu falei, é verdade, todo mundo é substituível. Todo mundo é substituível. Em uma área de emprego Por isso que você não é seu emprego.
né? É por isso que você não é aquilo que você faz. Você é quem você é, certo? Então, voltei. Eu saí ali pra ver o outro telefone que tava tocando. Mas então, a gente não é o que a gente faz. Nós somos quem nós somos e nós somos, dentro do nosso serviço, substituíveis. E aquilo foi entrando em mim e eu fui entendendo. Então surgiu a oportunidade de eu abrir uma sociedade. Nessa época que surgiu essa oportunidade, eu fui até convidada para ser sócia da empresa que eu trabalhava. Mas como eu já tinha feito planejamentos, programas com outra sociedade, com outras pessoas, e algo que eu sempre tive como princípio, honrar aquilo que eu falo, e eu já tinha conversado com essa outra pessoa, a gente já tinha definido, então eu falei, não, eu não posso fazer isso agora, porque a gente já definiu, minha palavra é um princípio pra mim, né? O que eu falo é um princípio. Lógico, se for um erro, eu volto atrás, com certeza, hoje principalmente. Mas na época era algo que pra mim não parecia um erro. E tudo indicava pra eu abrir essa nova consultoria. E então eu saí, abri a nova consultoria, né? E tava tudo bom demais. Só que a gente acabou ficando pouco tempo aberto. Aí ficamos aproximadamente 2 anos e meio. A gente abriu em 2016, né? Aí, passado algum tempo, meu sócio, as coisas foram apertando, meu sócio voltou pra cidade dele. E aí eu fiquei só eu, e a gente já tinha mudado do Papagaio pro centro, e depois eu já tinha fechado e ido pra casa da minha mãe fazer os atendimentos lá, porque eu ainda nessa época morava com a minha mãe, porque no meio disso tudo eu tive também o meu divórcio, né? No meio dessa bagunça toda eu também me divorciei em 2014. Então assim, foi muita coisa, sabe? Aconteceu muita coisa, porém tudo, né, tem um propósito, e eu fui aprendendo a me fortalecer naquilo ali, sabe? Então, em 2019 veio aquele ano, tipo, muito difícil, fechou tudo. Fechei a empresa, fechei tudo, não tava dando mais. E aí, comecei a fazer atendimentos individuais, né? Os clientes que eu tinha, que eram meus clientes, eu continuei atendendo. E, gente, eu vou contar pra vocês. Geralmente, quem trabalha com ambiental é realmente apaixonado pelo que faz. Por quê? A parte ambiental é chata, é burocrática pra caramba, é muita documentação, né? Mas é algo prazeroso quando você consegue realmente arrumar soluções, ter problemas grandes, mas ter soluções maiores ainda, sabe? Então é muito bom isso. E aí, em 2019 eu fiquei em casa, foi o ano que eu me casei. Fiquei em casa durante o ano todo. E aí surgiu a oportunidade de eu trocar totalmente de área. Eu tava meio perdida em tudo. E surgiu a oportunidade de eu trocar totalmente de área. Então eu fui estudar para ser conselheira tutelar. Estudei, passei na prova, passei no psicológico, passei em tudo. Entrei pro conselho tutelar. Fiquei 2 anos no conselho tutelar. Fiz com muito amor, com muita excelência tudo que eu fiz. Eu tenho algo em mim que é dar o meu melhor em tudo que eu fizer, 100%. E eu fiz isso enquanto eu estive lá. Porém, não era uma realidade que eu queria viver. Não era aquilo. Primeiro porque a minha área é a área ambiental, né? Lógico que todo mundo, eu posso mudar de ideia hoje e fazer outra coisa. Posso, mas a minha área até então tá sendo ambiental. É a área que eu tenho expertise. Então, eu creio que cada um de nós temos isso. E na época eu entrei no conselho, foi muito bom, por 2 anos eu consegui, mas depois, o que aconteceu? Eu fui chamada para uma outra sociedade, acabei entrando nessa sociedade, tava trabalhando demais, eu tava trabalhando tipo de 7 horas da manhã até 9 horas da noite, 8 horas assim que eu tava no conselho tutelar, e o restante do tempo eu tava no escritório e trabalhando. E aí eu comecei a ficar de lado, minha casa começou a ficar de lado. E foi virando aquele tumulto, né? Porque a gente, quando tem família, a gente tem as prioridades. E nesse momento, eu decidi que não, eu não queria mais conselho, mas também não queria mais a sociedade, então eu arrumei um emprego, né? Que é na empresa que eu tô atualmente. Isso foi em setembro de 2021. Setembro de 2021 eu ingressei na IG Comercial Limitada e abri mão da sociedade e abri mão do conselho tutelar.
e me encontrei como analista de meio ambiente. Nosso primeiro ano lá foi muito bacana, porque eu expandi minha mente, tipo, muito. Eu acho que de 50 saiu para 100, porque eu trabalhei com gestão ambiental, que era algo que eu ainda não tinha trabalhado de forma alguma. Mas voltando ao assunto, pessoal, e eu ingressei aí no primeiro ano lá na ESG. A gente passou por um processo, né, de certificação. Na verdade, a empresa já era certificada, a gente foi recertificado, né? Só que, tipo, eu tive que correr atrás de tudo, tipo, do zero. Eu não tinha noção do que era essa gestão ambiental. Eu não tinha noção do que era nada. E corri atrás de tudo para entender. Eu precisei entender detalhes de como acontecia. E muitas coisas, né, eu entendo que a experiência me ajudou. Principalmente a engenharia com a resolução de problemas. Eu, geralmente, quando eu tenho um problema na minha mão, ele não fica um problema. Ele sai como uma solução. Por quê? Porque eu não tenho opção. Eu não tenho a opção de não conseguir fazer alguma coisa. Eu simplesmente pego e faço. E foi assim que eu consegui. Não foi fácil. Foi, na verdade, bem difícil, porque eu não conhecia muito. E quando chegou a época da auditoria, gente, eu fiquei louca. Porque eu não sabia se tava certo, se não tava. Mas aos poucos a gente foi se encontrando naquilo ali. E conseguimos a recertificação da empresa. Eu fiquei muito feliz. Por mais que era recertificação, a gente teve que fazer muita coisa nova. Então, assim, eu aprendi do zero como certificar uma empresa. E, gente, é maravilhoso. Depois disso, eu decidi entrar, né, nas pós-graduação de engenharia de processos e também a pós-graduação de gestão ambiental, porque eu vi que é algo que na nossa região às vezes fica um pouco em falta, né? E é algo que também, tipo, me preenche, é bem bacana, sabe? Eu gostei bastante daquilo. E assim, me expande 1000%, né? E foi assim que aconteceu, sabe? E hoje eu ainda estou como analista de meio ambiente lá na ESG Comercial, né? Porém, querendo impactar muitas vidas, querendo impactar muitas pessoas. Por quê? Que eu quero impactar, assim, as pessoas. Eu creio que eu posso muito ajudar essas pessoas que estão cursando engenharia e afins, né? Eu creio que eu posso ajudar elas a ter um discernimento maior, né? Porque muitas pessoas chegam ao final do curso, não sabem nem a área que pode trabalhar. Eu, por exemplo, muita coisa eu descobri depois, porque agora, no final do ano passado, estudando, né? Porque eu nunca parei de estudar. Então, no final do ano passado, estudando e também com dicas, eu tenho uma tia que me deu umas dicas e tal, eu comecei a pegar processos periciais, né? Processos da justiça, como auxiliar da justiça, onde o valor não é muito, mas vai expandir ainda mais o meu conhecimento em relação à engenharia, a minha formação. Então, assim, gente, a gente tem várias áreas de atuação, né? E eu sou expertise hoje em licenciamento ambiental, outorgas, regularização ambiental geral das fazendas. Só que a gente tem várias outras áreas, como pericial, nós temos área como só gestão, nós temos engenheiro hoje que trabalha apenas com a gestão mesmo. Então, assim, é algo maravilhoso, sabe? Só que, às vezes, as pessoas perecem por falta desse saber, né? E o meu objetivo é impactar vidas, impactar a vida desses estudantes e até desses já engenheiros que ainda estão aí meio perdidos, porque eu fiquei perdida um bom tempo depois que eu formei. Por mais que eu tinha a base do órgão ambiental, eu pensava assim, será que é isso mesmo? A minha vida toda? Hoje eu estou com 30 anos já. E eu posso falar aí com meus 15, 16 anos de experiência que é o que eu queria, mas não foi fácil de descobrir. E aí eu quero te ajudar a descobrir realmente a área que você vai trilhar. E você, quer ser ajudado? Eu estou aqui para me apresentar, então, como uma professora para vocês. Na verdade, gente, eu quero trazer para vocês uma metodologia inovadora para vocês virem aprender mais sobre o quê? Sobre meio ambiente. Ah, Bruna, meio ambiente especificamente? Não, regularização em geral. Vou trazer para vocês uma gama de tudo isso que a gente pode fazer, do que eu tenho conhecimento, tá bom? Não vou trazer nada demais. Vou estudar muito para entregar mais coisas para vocês. Vou ajudar desde CREA até lá no final.
Aqueles que escolherem ser mentorados meu, vai ter aí uma reunião semanal comigo, 1 hora de reunião semanal, né, pra gente alinhar. Vocês ouviram falando que eu entrei, fechei a empresa e tal. E dou assessoria pra vocês também em relação à empresa. Ah, Bruna, eu quero abrir uma consultoria. O que você acha? Como é os planos? Nós temos uma mentoria exclusiva pra isso aí. Ah, Bruna, eu queria conversar com você 1 hora só a respeito de tudo isso, desses seus 15 anos de experiência. Estou aqui. Vamos agendar um horário, tá? E eu falo pra vocês o valor que fica, porque depende muito do assunto e tudo mais, tá bom? Do grau aí que a gente vai chegar. O meu objetivo é realmente ajudar vocês, tá? E eu estou à disposição. Eu espero realmente que vocês tenham a compreensão que eu espero estar passando para vocês, tá bom? E aí, quando eu já tiver concurso, né, nós iremos fazer o lançamento desse curso e vamos estar divulgando aí, tá? Para os estudantes da engenharia, vamos estar divulgando para todo mundo, ok? Um grande beijo. É um prazer poder começar essa nova empreitada com vocês no digital, porque é muito mais fácil e a gente consegue alcançar lugares muito mais altos, ok? Tamo junto! Um beijo!